jovens demonstraram muito interesse em participar do processo eleitoral. Pelo menos este foi o comportamento verificado hoje nas redes sociais. Antes de sair de casa para votar, Antônio entrou em uma rede social e aproveitou para fazer uma postagem. Eu pedi ajuda para um candidato que é amigo meu, ele pediu para mim se eu poderia estar divulgando a campanha dele. Aí eu postei no Facebook para meus contatos, para eles puderem estar ajudando nessa eleição aí, ele conseguir se candidatar esse ano. E muita gente fez a mesma coisa. Os sites foram usados como ferramenta para eleitores emitirem opiniões e até fazerem protestos. De acordo com este especialista em marketing político, nas redes sociais as pessoas se sentem mais à vontade em discutir a política. A internet vem abrindo caminho nesse sentido, né, em que as pessoas podem se expressar, demonstrar suas opiniões em diversos aspectos, diversos assuntos, e ainda mais agora no período eleitoral. Entre os assuntos mais comentados durante o dia, um dos principais foi a sujeira causada pelos santinhos. As ruas próximas aos locais de votação ficaram lotadas de panfletos, causando inclusive acidentes com pessoas que escorregaram nos papéis. E claro que a polêmica foi parar nas redes, já que o perfil do novo eleitor é o de sempre estar conectado. Tem que estar sempre esperto, sabendo o que está acontecendo, né? Sabendo as parciais que estão saindo aí pela internet, para a gente estar se atualizando aí, né? Para o especialista, o assunto eleição ainda deve continuar dominando as redes por um período. Depois disso, a internet vai estar continuando, as pessoas vão continuar comentando, até porque muitas placas, muito material de comunicação estarão ainda pelas ruas. Então, não há por que as pessoas não aproveitarem a internet para falar, ó, pô, não tiraram ainda uma placa, não fizeram mais isso, sujeira nas ruas. Então, a comunicação pela internet deve continuar por mais alguns dias. E o tempo médio gasto pelo eleitor na cabine de votação foi de 30 segundos. A maioria já foi à sessão com o voto decidido. Os eleitores precisaram apertar apenas 2 números para votar para prefeito e 5 números para vereador. Os campineiros não tiveram muitas dificuldades nas urnas e levaram, em média, de 20 a 30 segundos para fazer as escolhas. Tempo dentro das expectativas do Tribunal Superior Eleitoral, que é de 40 segundos por eleitor. Alguns precisaram levar uma colinha para lembrar os números dos candidatos. Eu trouxe a colinha porque é de conhecido meu, né? E eu não sabia o número, eu não consegui gravar na cabeça, mas foi rapidinho. Já trouxe gravado, foi fácil, muito fácil, e votei consciente, muito consciente. A maioria votou em pé para agilizar, outros preferiram demorar mais alguns segundos, mas no geral os eleitores sabiam de cabeça em quem votar. Já vim prevenido, já vim de casa pronto para votar. 20 segundos mais ou menos já estava resolvido. Fui preparado porque já sabia os candidatos de cor com a gente pegar e vir rapidinho votar, sem susto. E os candidatos que disputam a Prefeitura de Campinas foram às urnas ao longo do dia, acompanhados de familiares e assessores. Os 3 candidatos a prefeito de Campinas mais bem colocados nas pesquisas votaram logo pela manhã. Márcio Postman, do PT, foi à escola Carlos Lencastre, no Jardim Garcia, acompanhado da esposa e da candidata a vice Adriana Flose, às 9h30. Pouco antes das 10 da manhã, Pedro Serafim votou no Colégio Pio XII, no centro. O filho e o ex-candidato a vice, Dário Saad, estiveram com o político do PDT. Jonas Donizete, do PSB, votou na escola Milton Tolosa, no Jardim Leonor. A esposa, as 2 filhas e o candidato a vice, Henrique Magalhães Teixeira, acompanharam o candidato, que chegou por volta das 10h20 da manhã. Todos mostraram otimismo com relação ao resultado. Ao longo da nossa campanha, as propostas para a cidade, houve grande identidade da população em relação às nossas propostas. Procuramos fazer um debate com muita ética, muita responsabilidade, no sentido republicano, que é o que a gente espera. Vamos estar junto com os correligionários do partido, votar junto com o Dário, com a Débora. Estamos todos muito ansiosos para esperar o término das votações. Caso a população venha nos escolher nas urnas, faz com que o compromisso de fazer um bom governo, um governo justo, um governo correto e que represente com dignidade a população de Campinas.
O candidato Dr. Campos, do PRTB, votou às 8h30 da manhã na Faculdade Anhanguera, no bairro Santa Cândida. Rogério Menezes, do PV, foi à cabine de votação às 9 horas, no Colégio Madre Cecília, no Cambuí. Silvia Ferraro, do PSTU, entrou na cabine às 10 horas da manhã na Escola Estadual Dom Barreto, no bairro Ponte Preta. E neste mesmo horário, Arley Medeiros, do PSOL, votou na Escola Castinalta Albuquerque, no Jardim São Marcos. E mais uma vez, o cenário nas ruas de Campinas foi prejudicado pela sujeira da propaganda política. Neste ano, os santinhos deixaram as calçadas escorregadias e provocaram quedas de eleitores. A cerca de 100 metros de distância desta escola, no Jardim Curadares, em Campinas, os santinhos já tomavam conta da rua. A sujeira era tanta que nem mesmo a lombada era vista por debaixo dos papéis. É muito perigoso porque é muito papel e é fácil escorregar, principalmente pessoas assim de mais idade. É muito importante que o pessoal não fizesse isso, mas já fizeram, né? Fazer o quê? Toda vez a mesma coisa. Situação parecida pode ser vista em diversos pontos da cidade. Não é bom por causa do próprio visual e pela própria limpeza, né? Fica tudo mais difícil. Em meio às propagandas dos candidatos, muita gente fez fila nas portas das zonas eleitorais. Este eleitor foi o primeiro a chegar. 2 horas antes do portão se abrir, ele já estava pronto para votar. Eu levantei cedo para votar e trabalhar. Assim que a votação começou, Dona Araci, de 73 anos, deu o exemplo e, mesmo não sendo mais obrigada a votar, fez questão de escolher os candidatos que irão representar a população nos próximos 4 anos. Eu acho bacana. Acho que é um dever de qualquer brasileiro. Sempre voto. Nunca deixei de votar. Vai continuar votando sempre? Até morrer. Ao todo, 65 pessoas sofreram acidentes por causa dos santinhos. E muita gente que deixou para votar na última hora ainda conseguiu encontrar os portões abertos. Mas alguns eleitores não tiveram a mesma sorte e acabaram ficando de fora. A poucos minutos do fechamento dos portões, muitos eleitores atrasadinhos. Uma verdadeira corrida contra o tempo. No último minuto. Vale a pena votar. Só justifiquei hoje. Valeu a pena, com certeza. Viviane foi a última a votar no maior colégio eleitoral de Campinas e, por pouco, não deixou de exercer a cidadania. Eu fui a última mesmo, fechou logo depois. A minha nenê queria brincar no brinquedo lá que ela estava no shopping, chorava, não queria sair, a gente atrasou. Valeu a corrida, tô meio sem fôlego, mas valeu. Às 5 horas em ponto, os portões foram fechados e uma eleitora acabou ficando para fora. Deixei para a última hora e esqueci o documento com foto. Aí tive que voltar até em casa, até pegar o trânsito, voltar, acabei perdendo. Paga multa, né? Fazer o quê? E vamos acompanhar agora um pouco da movimentação dos eleitores em outras cidades da nossa região. Em Hortolândia, cerca de 130 mil pessoas foram às urnas em 41 locais de votação. O município tem 5 candidatos a prefeito e outros 336 que disputam vagas de vereador. A polícia não registrou nenhuma ocorrência grave. Em Sumaré, 164 mil pessoas movimentaram os locais de votação neste domingo. Até o início da tarde, 13 pessoas foram presas na cidade porque faziam boca de urna. O município tem 5 candidatos que concorrem ao cargo do Executivo e 365 para a Câmara Municipal. Cerca de 260 mil eleitores depositaram o voto nas sessões de Jundiaí. Eles vão escolher um entre os 5 candidatos a prefeito e compor a Câmara Municipal, optando entre 407 candidatos a vereador. A polícia não registrou ocorrência grave, mas alguns eleitores enfrentaram transtornos para votar porque o sistema de biometria implantado na cidade apresentou falhas no reconhecimento de algumas impressões digitais. Este colégio de Limeira recebeu mais de 10 mil eleitores. Ao todo, a cidade tem pouco mais de 201 mil habitantes aptos a votar. O município tem 4 candidatos a prefeito e 329 a vereador. A população de Vinhedo foi às urnas escolher entre 3 candidatos a prefeito e 179 que disputam vagas na Câmara Municipal. Nessa escola do Distrito Industrial, 5.300 pessoas votaram.
Mais de 81 mil eleitores de Valinhos também compareceram às urnas neste domingo. Eles se dividiram entre 28 sessões eleitorais para escolher prefeito e vereadores. Nesta faculdade, 10 mil pessoas votaram. E vamos voltar a falar com o repórter Rodrigo Salomão, que está no Fórum Central de Campinas. Rodrigo, suas informações. Cíntia, algumas cidades da nossa região já conhecem o seu prefeito. Em Cosmópolis, 100% das urnas apuradas, com 67,37%. Doutor Antônio foi reeleito com 22.107 votos. Em Nova Odessa, o candidato Bill, do PSDB, também eleito prefeito com 68,46% dos votos. Em Hortolândia, 100% das urnas apuradas. O candidato Meira tem 59,02% dos votos. Em Olambra, doutor Fernando foi eleito do PTB com 65,93% dos votos. Em Salto, Juvencil Sicarelli, do PT, com 59,81% dos votos, é o novo prefeito. Já em Americana, 100% das urnas, Diego Denadai foi reeleito, com 57,33% dos votos. Em Campinas, a apuração continua. São 49% das urnas, 1.103 equipamentos por enquanto. Jonas Donizete continua liderando, com 49,55% dos votos. Márcio Postman aparece na sequência com 26% dos votos e Pedro Serafim na terceira posição com 18,74%. Arley Medeiros tem 2,49%, 2,26% para Silvia Ferraro, doutor Campos, do PRTB, com 0,97%. Olha, importante dizer que o candidato Rogério Menezes, do PV em Campinas, não aparece pontuado nos números da Justiça Eleitoral. Isso porque ele teve a candidatura indeferida após recurso do Ministério Público ao Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, o candidato, por enquanto, não contabiliza os votos. E para finalizar, Limeira, com o candidato Paulo Radiche, 71% dos votos, foi eleito prefeito da cidade. Eleições 2012, você decide na Band. Bom, eu fico por aqui. Você acompanha agora um programa especial com a apresentação de José Arnaldo, comentários de Rose Guglielminetti, Zezé de Lima e Rodrigo Neves e a participação do cientista político Valeriano Costa. Eles fazem uma análise do futuro político aqui de Campinas e mostram os números da apuração. A gente tem um novo encontro amanhã no Band Cidade às 10 para as 7 da noite. Até lá!